Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Irmãos, Deus é poderoso e maravilhoso. Os irmãos lembraram que no começo do culto eu falei para os irmãos, perguntei para os irmãos assim: a quem você adora? A quem você entrega a sua adoração? Se é a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Irmãos, muitas das vezes nas igrejas nós falamos de forma errônea. Nós às vezes pensamos de forma errônea. E aí imagina, irmãos, se você faz uma gentileza para alguém, se você faz alguma coisa para alguém, e essa pessoa nunca te reconhece como autor daquilo que você fez, como que você vai se sentir? Eu sei que Deus é diferente de nós. Deus, ele tem uma maneira mais peculiar de ter esse pensamento. Mas, irmãos, quando às vezes a gente fala, quando às vezes a gente está na igreja, a gente fala que Jesus está ali, que o culto é para Jesus, né? Muita gente fala: irmãos, faz para Jesus. Irmãos, a nossa adoração para Jesus, Irmãos, quando nós estamos dentro de uma igreja, quando nós se reunimos, a Bíblia fala assim, ó: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, todo o ambiente, irmãos, que tiver ali 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, em busca de Jesus, Jesus estará no meio, mas através do seu Espírito Santo, porque Jesus está no céu, irmãos, ao lado direito de Deus. Então Jesus, ele não pode estar dentro das igrejas, porque quem está dentro das igrejas é o Espírito Santo. Então, quando nós estamos na igreja, irmãos, e quando nós estamos adorando, entregando a nossa adoração, nós estamos entregando a nossa adoração a Deus Pai, né? Aí, irmãos, vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu peço para os irmãos, em nome de Jesus, estar acompanhando. Hoje nós vamos ter aqui vários versículos que nós vamos percorrer, irmãos. E eu preciso que os irmãos não acreditem 100% em mim. Vai e busca informação. Busque conhecimento de Deus. Às vezes, irmãos, a gente busca tanto conhecimento de como fazer alguma coisa na internet. Às vezes você quebra alguma coisa. Hoje, eu e minha esposa fomos na internet buscar um vídeo de alguém que abriu um mix. Da forma que abriu um mix, que a gente não sabia abrir. Tanto conhecimento, às vezes a gente busca na internet. Por que a gente não pode buscar conhecimento de Deus também? Irmãos, invistam em conhecimento. Busquem comprar bíblias de estudo. Busquem pedir a Deus para que Deus abra o entendimento de vocês, para que vocês possam, meus irmãos, ler o Evangelho e não sentir sono, ler a Bíblia e não ter cansaço mental, porque esse cansaço mental vem das opressões espirituais. Quando você pega a Bíblia e você senta para ler, começa a dar dor de cabeça, começa a dar sono, você começa a ter sono de você não conseguir ficar com os olhos abertos. Isso aí são opressões espirituais, irmão. Peça para Deus te ajudar nessa parte. Busque conhecer a Bíblia, para que você não seja um menino constante levado em ventos de doutrina, para que quando aquela pessoa falar lá no altar, no púlpito da sua igreja, você saber que aquilo que ele está falando é coisa verdadeira, ou se aquilo que ele está falando não contém na Bíblia. Irmãos, não permita que as pessoas que estão na liderança, simplesmente de forma cega e errônea, guiem você. Porque a Bíblia fala assim: um cego guiando o outro, ambos não cairão no buraco. Aleluia. Ambos não cairão no buraco, irmãos. Como que um cego pode te guiar para algum lugar? Então, se aquele seu líder estiver de forma errado, te conduzindo na igreja, você vai junto com ele para o inferno. Ah, irmão, mas Deus conhece a gente. Ele sabe que eu estava ali submisso ao pastor. E Deus cada um vai responder para Deus aquilo que fez de errado, irmãos. Ele vai responder, mas você também. Porque a Bíblia está aqui para todos, irmãos. Você não pode alegar ignorância, você não pode falar assim: ah, eu segui aquele pastor, mas eu fui para o céu e ele foi para o inferno. Irmão, se você seguiu aquele pastor e ele foi para o inferno, você vai também. Se você está seguindo uma religião e essa religião vai levar essas pessoas para o inferno, você vai também. Verdade. Se você estiver seguindo um líder espiritual, seja ele qual for, irmão, seja ele qual for, não vou nem falar aqui em nome de religião, eu não prego religião, eu pego a Bíblia, eu pego a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdadeira e pura religião. Irmãos, lá no livro de Tiago, fala assim, ó: qual é a verdadeira e pura religião? No capítulo 5, fala assim, ó: a verdadeira e pura religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Então, igreja, irmãos, instituição, ela está aí só para você estar lá e congregar e ter comunhão com os irmãos. Mas aquela igreja não vai te conduzir para lugar nenhum. O que vai te levar para o céu, irmãos, é você estar aqui dentro do Evangelho do Senhor Jesus. É você estar aqui dentro, embasado na Bíblia. É você buscar o conhecimento para que você se livre das mãos do diabo. Aleluia. Como que alguém vai poder te enganar se você sabe, irmãos? Como que alguém vai poder falar para você que é de um jeito se você sabe que o jeito é outro?
Aleluia. Se você buscou conhecimento, a Bíblia fala assim, ó, no Evangelho, meu povo padece por falta de conhecimento e de falta de entendimento. Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós estamos na igreja, que nós falamos assim, esse culto é para Jesus, esse culto, irmãos, é para Jeová. Lá em Mateus 4, capítulo 4, versículo 9 e 10, fala assim, irmãos, pode sentar, igreja. Jesus, irmãos, jejuou por 40 dias e 40 noites. E o diabo levou ele lá no pináculo do templo. Olha o que aconteceu, irmão. E disse-lhe, tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus, 2 pontos, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele te servirás. Irmãos, só ao Senhor teu Deus adorarás. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Ela tem resposta para tudo. Irmãos, quando nós estamos na igreja, o nosso culto de adoração é para Jeová. Aleluia! E Jesus também recebe a nossa adoração porque Ele está à destra do Pai. Mas é o Pai que merece toda adoração e todo louvor. E tudo é para o Pai. Agora, irmãos, Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus, Ele, em obediência ao Pai, Ele ganhou um destaque nessa hierarquia. Então, você não consegue ir até Jeová se não for por Jesus. Amém? Então, irmãos, quando nós falamos na igreja, Jesus está aqui, Jesus não está lá. Quem está lá é o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou para os apóstolos assim, olha, há necessidade que eu vá para o Pai e rogarei ao Pai que Ele envie outro Consolador, um Espírito da verdade que vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho dito. Então, o Espírito Santo que está no meio da igreja, Jesus está no céu, do lado direito do Pai, mas a adoração é para o Pai. Aleluia! O nosso culto é para o Pai. Aleluia! E tudo que nós fazemos aqui é para o Pai. Intermédio de Jesus, irmãos. Aleluia. Então nós temos que agradecer por esse entendimento. Irmãos, aí eu pergunto para você, se o culto é para o Pai, e se o Pai, lá do começo, né, do nosso entendimento, lá no começo da formação do homem, Deus mudou, irmãos, para os dias de hoje? O mesmo Deus que estava lá de Abraão é o Deus que foi o Deus de Isaac, é o mesmo Deus de nosso Deus. E a Bíblia fala, irmãos, em Romanos, que nós éramos inimigos de Deus. Nós somos reconciliados com Deus Pai, através de Jesus. Aleluia! Então Jesus nos reconciliou com o Pai, porque nós, gentios, éramos inimigos de Deus. Porque a salvação era para os judeus. Amém? Então, irmãos, prestem bastante atenção. Como que nós sabemos agora que a adoração, que o nosso culto é para o Pai. Irmãos, como que nós estamos chegando na igreja e como nós estamos apresentando o nosso culto para o Pai? Irmãos, é necessário que exista no meio da igreja a necessidade que exista no meio da igreja, irmãos, nós cristãos fazemos as coisas dentro da igreja com um pouco mais de seriedade. Será que Deus ele recebe o louvor e a adoração e o culto de qualquer forma? Será que o Deus Pai ele recebe o culto, a adoração e as coisas que nós vamos fazer para Ele de qualquer forma? O livro de Números, capítulo 26, 61, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Eles eram filhos de Arão. Eles tinham uma tarefa de acender os incensários de dentro da tenda da congregação. Mas eles tinham que pegar o fogo que estava dentro da tenda da congregação para acender os incensários. O que eles fizeram? Eles pegaram o fogo de fora, irmãos. Olha só, uma coisa tão simples. Eles buscaram o fogo de fora e foram acender os incensários de dentro do templo da congregação. Eles eram filhos de sacerdote, eles eram sacerdotes e eles iam ocupar a vaga do Pai. Mas olha o que aconteceu. Quando eles levaram aquele fogo estranho diante de Deus, Deus consumiu eles na hora em fogo, irmãos. E é o mesmo Deus que consumiu Nadab e Abiú, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. É o mesmo Deus que está nas igrejas hoje, recebendo adoração e recebendo os nossos louvor. Irmãos, lá em 1 Samuel, capítulo 13, do 8 ao 15, fala assim, ó. Pra vocês entenderem. E
Saul 7 dias, até o tempo que Samuel terminara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se desesperava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui os holocaustos de ofertas pacíficas, e eu vou fazer o holocausto. Irmãos, só quem podia fazer os holocaustos era o profeta Samuel. Só os profetas eles podiam fazer isso aí. E neste dia, o rei Saul, pelo fato do profeta Samuel demorar a chegar para fazer o sacrifício, o povo avexado ali, ele precisava fazer alguma coisa, ele não sabia o que fazer, ele foi: traz aqui os animais que eu vou fazer o holocausto. Irmãos, olha o que aconteceu com ele. E sucedeu o quê? Acabando de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto vinha o povo e espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal. Ainda a face do Senhor não olhei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Falou para Samuel. O rei Saul falou, ele era rei, irmãos. Um rei escolhido por Deus foi lá e fez isso aí. Quem era para fazer os holocaustos era Samuel. Ele foi lá, se precipitou e fez os holocaustos. Então Samuel disse, 2 pontos: procedestes neciamente e não guardaste os mandamentos do Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor tira e confirma, teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, olha o que aconteceu. Deus ia confirmar o reinado de Saul para sempre, por causa desse cometimento de erro. Olha o que aconteceu. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, e Gideão, e Benjamim e Saul contou ao povo o que achava com ele, uns 600 homens. Irmãos, prestem bastante atenção. Deus tirou o reinado de Saul, porque Saul foi lá e fez uma coisa que não era para ele fazer. Porque só os profetas podiam fazer isso aí. Mas Saul foi lá e se precipitou, fez algo para Deus, achando que ele estava fazendo coisa boa, e não era coisa boa, irmão. Será que hoje nós estamos fazendo um culto ao Senhor da forma certa? Será que hoje a forma que nós estamos indo na presença de Deus para cultuar a Deus, será que da forma que hoje nós estamos nos apresentando dentro das igrejas, dentro das congregações, será que hoje nós estamos corretos? Será que, irmãos, a igreja de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, quando as coisas aconteciam com maior facilidade, quando as pessoas enxergavam, paralíticos eram curados, pessoas enfermas eram curadas, você via a unção de Deus dentro das igrejas antigamente, e hoje você não vê tanto. Por quê? Porque hoje, irmãos, as igrejas hoje estão cheias de emocionalismos. Hoje, irmãos, existe um grande número de pessoas que vai na igreja por causa do emocionalismo. Eles não se atêm para a palavra de Deus, não se atêm como que nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Como que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, irmãos? Como será? Como? O que Deus requisita da gente, irmãos? Ah não, Deus só quer o coração. Você pode fazer o que você quiser de qualquer jeito, porque Deus só quer o coração. Irmãos, não é assim, irmãos. Deus exige santidade. Deus exige seriedade. Irmãos, Deus não dá glória dele para ninguém. Aleluia. Irmãos, lá em Gênesis 4, versículo 3 e 5, vai falar agora sobre Caim e Abel. Irmãos, e aconteceu que a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. E da gordura atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim
fortemente e descaiu o seu semblante. Irmãos, vocês estão prestando atenção? Que Deus, irmãos, Ele não aceita as coisas de qualquer forma. Ele não aceita, irmãos, a nossa adoração de qualquer forma. Ele não aceita, irmãos. Ele não aceita o nosso culto de qualquer maneira. Hoje nós vemos igrejas aí, as pessoas pulando, escandalizando o Evangelho. Hoje em dia nós vemos as igrejas sendo motivos e chacotas para o povo. Tem gente hoje que não quer saber de Deus por causa das igrejas, irmãos. Porque as pessoas não se atêm. Qualquer um hoje é pastor, qualquer um hoje abre a igreja. Ele abre a igreja onde é um boteco, fecha a igreja, abre um boteco, fecha o boteco, abre a igreja. Não santifica o lugar. Não se atém para a maneira que chega diante de Deus, para prestar culto de adoração a Deus. Deus não é qualquer um, irmão. Para você ir na frente de um juiz, você tem que ser alinhado e chamar ele de meritíssimo. Aleluia! Mas para chegar diante de Deus, você quer chegar de qualquer jeito. Você quer levar fogo estranho na presença de Deus. Irmãos, Caim, irmãos, as obras dele eram más. Abel, as obras dele eram boas. As obras de Caim eram más. Por isso que Deus não aceitou a oferta dele. Não foi porque ele pegou o pior lá e deu para Deus, não, irmãos. Ele poderia ter pegado o melhor do fruto, o melhor ovelha, o melhor fruto, e ter servido ao seu Deus. Não ia aceitar. Por que Deus não ia aceitar? Porque a atitude daquele homem era errada. Porque a vida daquele homem não condizia com a vida santificada que Deus queria. Tem gente que fala assim, quando você for dar para Jesus, dá o melhor. Irmão, Deus não quer a sua oferta melhor. Deus quer a sua santidade, a sua obediência. Não adianta você passar um mês no monte e se você não obedecer a palavra de Deus. Não adianta, irmãos, você estar dentro da igreja e você não ser obediente a Deus. Se você é desobediente em casa, se você não representa um servo de Deus, se você não representa um seguidor de Cristo, não adianta depois você chegar no domingo e chorar. Porque Deus não vai receber seu louvor. Deus não vai receber sua adoração. Porque Deus não recebe a adoração de qualquer um. Nós temos que nos consertar, irmãos. O fim do mundo está aí. Jesus já abre os céus e Ele aparece. Ele aparece para ir buscar a sua noiva. Aleluia. E você vai ficar se você não se consertar. Desce no vaso do oleiro. Quebra esse vaso. E faz esse vaso novo. Tira as fissuras. Aleluia. Irmãos, Deus não recebe adoração de qualquer jeito. A arca da aliança vinha sendo carregada no deserto. Uma das pessoas que a carregava tropeçou, foi cair uma pessoa que não era a pessoa adequada. Tocou na arca para segurar, foi consumido em fogo. Por que Deus consumiu aquela pessoa? Ele não foi ajudar? Deus não sabia que ele estava indo ajudar? Deus não sabia que aquele homem só foi sustentar a arca para ela não cair? Ele foi consumido em fogo, irmãos. Por quê? Mas Deus não é bonzinho? Mas Deus não aceita de qualquer jeito? Mas Deus não só quer o coração? O diabo, irmãos, está manipulando as pessoas. O diabo está manipulando a palavra. Você vai para a igreja hoje, você vai de qualquer jeito. Você não se santifica. Você não desce no vaso do oleiro. Você não jejua. Você passa o dia na internet vendo mulher pelada, vendo mulher com as coisas, com as partes de fora. E quando chega de noite você vai para a igreja apresentar o seu culto a Deus. Aleluia. E depois chega lá você fala, por que eu não senti nada? Aí você olha para o lado, você vê as pessoas sentindo a presença de Deus, mas você não sente nada. Por que você não sente nada, irmãos? Porque, irmãos, para chegar diante da presença de Deus, você precisa se purificar. Você precisa se preservar do mundo. Você precisa se separar do mundo. O sacerdote antigamente, irmãos, havia uma liturgia para ele entrar dentro da tenda da congregação. Ele precisava ter com as vestes certas. Ele precisava ter todos os aparatos. Ele precisava entrar lá. Para ele entrar lá, ele precisava estar do jeito que Deus mandou.
coxo podia ser profeta. Nem a pessoa que tinha uma deficiência na perna podia ser profeta. Porque Deus não aceitava. E hoje você acha que Deus vai aceitar a sua adoração de qualquer jeito. Você louva pro diabo o dia inteiro. Quando chega de noite você vai com os mesmos lábios que você profana coisas ruins. Você vai na igreja e você vai adorar o Deus vivo. Aleluia. E Deus não vai aceitar a tua adoração. Deus não vai aceitar, porque o teu lado é santo e a tua vida é sempre ter santa, e você tem que expandir santidade para que você chegue diante de Deus e Ele receba a tua adoração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. As igrejas, irmãos, muitas igrejas estão brincando de ser cristãos. Você vê mulher com saia para cima do joelho, expandindo dentro da igreja sensualidade. Você vê pastor que não ora. Você vê pastor dentro da igreja que não está mais buscando a presença e a face do Senhor. Um homem cego e conduzindo um monte de gente cega. E vai cair todo mundo no buraco, irmão. Porque se ele é seu guia espiritual e se ele estiver errado, ai, mas o meu pastor, se ele estiver errado é ele com Deus. O importante é eu estar aqui, irmão. Se ele estiver errado, você vai junto com ele. Porque senão, se assim não fosse, a Bíblia não falaria, irmãos, que se você fosse conduzido por um cego, ele cairia no buraco e Deus mandaria um anjo para te socorrer. Se fosse assim. Não fique achando você, ai não, todas as igrejas são assim. Nós temos que olhar para Jesus, irmãos. Quem colocou isso dentro da igreja foi o diabo. Você tem que buscar santificação. Que nem o povo de antigamente, os cristãos de antigamente, que jejuavam 7 dias da semana, que jejuavam e buscavam a presença e a face do Senhor. Quando eu entrava na igreja no domingo, o céu se abria para todos aqueles que estavam ali buscando a face do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Mas você hoje com a internet, é TikTok, é todo tipo de site que você fica vendo, é um monte de promiscuidade. Aí depois, com o mesmo olho, com os mesmos ouvidos, você vai para a casa do Senhor e você vai achar que aquela sua adoração vai chegar diante de Deus, irmãos, não vai. Não vai, porque o mesmo Deus de antigamente é o mesmo Deus de agora. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, abram as Bíblias aí agora. Amós, capítulo 5, do versículo 21 ao 23. A palavra do Senhor fala assim, ó: eu odeio e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o espectro dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Aleluia! Deus não vai aceitar a tua adoração de qualquer jeito. Deus não vai aceitar o teu horror de qualquer jeito. Deus não vai aceitar as coisas que você faz na igreja de qualquer jeito. Porque Deus é santo. E a necessidade é que nós sejamos santos como Ele é santo. Aleluia! Lá em Isaías 29:13, irmãos. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para cântico comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruídos. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Lá em Isaías 42:8 fala assim, ó: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagem de escultura. Aleluia. Lá em Malaquias 3:6 fala assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia!
Lá em Apocalipse 22:19 fala assim: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Ô irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha que é tirar deste livro alguma palavra, alguma vírgula? Não é você pegar a Bíblia, meu irmão, e você ir lá pegar uma borracha e apagar, não. É você saber que isso aqui é amarelo e você fala que é azul. A Bíblia fala que nós temos que ser santo como aquele que nos chamou, que é santo. E as igrejas hoje, irmãos, estão brincando com Deus. Por isso que hoje em dia você não vê mais paralítico andar. Por isso que você não vê hoje em dia, meus irmãos, as pessoas da igreja serem batizadas com fogo. Por isso que você não vê hoje nas igrejas as pessoas serem batizadas, as pessoas serem curadas nas igrejas. Por isso que não tem mais revelação dentro da igreja. A pessoa sai no altar, irmão, em pecado. A pessoa canta no meio da mocidade em pecado. A pessoa canta no meio das irmãs em pecado. A pessoa canta no meio dos irmãos em pecado. E não tem mais revelação na igreja, sabe por quê? Porque Deus só quer teu coração. Deus, Ele não quer só teu coração, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele exige santificação. Deus, Ele exige, Ele é único. Deus é único, irmãos. Do lado dele não tem outro Deus. Aleluia. Ele é soberano. Ele exige, irmãos, que nós estamos aqui, sejamos um pouco mais. Nós temos que ser um pouco mais assim, atuantes nessa parte. Nós temos que entendermos um pouco melhor do que Deus exige da gente. Nós precisamos, irmãos, buscar santificação. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus, mais a face do Senhor. Se afasta das redes sociais, irmão. Se afasta de Facebook. Se afasta de Twitter, vaso. Se afasta. Você fica recebendo mensagem subliminar o dia inteiro, de mensagens horríveis, e quando chega de noite você quer que Deus faça o quê? Te enche de unção. Você quer o quê? Que quando você vai adorar Deus, você já adorou o diabo durante o dia, você vai adorar Deus com a mesma boca? A Bíblia fala que você não pode servir a dois senhores. Aleluia! Você não pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e não agradar o outro. A igreja está brincando com a presença de Deus, irmãos. Hoje, nós vemos nas igrejas emocionalismos. As pessoas hoje vão para a igreja para cantar e para ser aplaudidas. Ah, os aplausos é para Jesus. O aplauso é para Jesus coisa nenhuma, irmão. O aplauso é para quem está recebendo no altar. Porque Jesus está à destra de Deus. Jesus está à destra de Deus no céu. Como que Jesus vai estar recebendo aplausos ali? Quem está recebendo aplausos é você, cantor. É você, pregador. O diabo, irmãos, ele conseguiu uma maneira muito fácil. É uma vírgula. Porque se o diabo ele colocar algo grande, você percebe. Ele coloca nas pequenas coisas. Ele está desviando o foco da igreja. Ele está tirando a santificação da igreja. As mulheres hoje vão para a igreja mais pintadas do que as mulheres do baile. Vai com as roupas mais femininas e mostrando mais o corpo do que as mulheres do mundo. Hoje você vê uma mulher no mundo, você não sabe se ela é cristã, você não sabe se ela é do mundo. Hoje você vê um homem do mundo, você não sabe se ele é cristão, se ele é um homem do mundo. Antigamente, há 20 anos atrás, você olhava de longe e você via que era cristão. Por isso que o mover do Espírito Santo não está tão atual nas igrejas como tinha antigamente. Irmãos, o diabo, ele é ardiloso e sábio. Se você achar que você consegue ter mais sabedoria do que o diabo, você está totalmente enganado. Irmãos, o diabo, ele é muito inteligente e ele tem poder. A Bíblia fala que o diabo tem poder para fazer fogo cair do céu na terra. Deus tem todo o poder. Todo o poder é de Deus. Mas o diabo também tem poder. E uma das coisas que mais ele tem poder é na mentira. Na enganação. O diabo, irmãos, por que ele opera facilmente na vida das pessoas? Porque ele é invisível. E ele lança mensagens nos seus ouvidos. E ele te manipula.
Ele te manipula, irmãos. Você pensa que você está ouvindo ou não ouvindo, é coisa de Deus e é coisa do diabo. Pedro, ao mesmo tempo que trouxe uma revelação de Deus, o diabo soprou no outro ouvido, ele falou algo do diabo, e Jesus repreendeu Pedro. E Jesus repreendeu o diabo que estava falando no ouvido de Pedro. E nós que estamos na igreja, nós temos que ter esse entendimento. O pastor que está lá no púlpito, ele pode ser usado pelo diabo. Se Pedro, que andava com Jesus, foi usado pelo diabo, por que o pastor não pode ser usado pelo diabo? E se você tem conhecimento de Bíblia, irmãos, você vai saber o momento. Você vai saber que ele foi usado pelo diabo naquele momento. Porque o que ele falou não está na Bíblia. Ou o que ele falou foi contra a Bíblia. Nós temos que buscar conhecimento de Deus, para não sermos enganados. Porque o que tem de homens aí, irmãos, omitindo a verdade, lançando inverdades dentro das igrejas. Nós temos que buscar a santificação dentro das igrejas. Nós temos que... O nosso culto da noite, ele começa de manhã quando você acorda. Quando você acorda de manhã, o culto já da noite já começa ali. Você tem que ter um dia maravilhoso com Deus, ouvindo louvor, orando, lendo a palavra de Deus. À noite o céu vai se abrir para você. Agora você acorda de manhã, você vai para frente da televisão, ouvir rádio, ouvir funk, ouvir rock. Aí depois à noite você vai querer louvar a Deus, você vai querer que o céu se abra para você. Não vai se abrir, irmão, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não aceita ser dividido, irmãos. Ele tem ciúme de nós. Aleluia! Glória a Deus. Ó, irmãos, Mateus 12:50. Mateus 12:50. Porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e a minha mãe. Jesus fala. Ó, Mateus 12:50. Porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão e este é a minha mãe. Oh, aleluia. João 14:21, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Não adianta você estar de segunda a segunda dentro da igreja, irmãos, se você não conhecer isso aqui, ó. Se você não obedecer a palavra de Deus, se você não buscar o conhecimento de Deus, para que no momento certo você venha repreender o diabo. Jesus, quando estava no monte, ele repreendeu o diabo com a palavra de Deus. Ele não podia ter lançado um raio no diabo, podia, porque ele tem poder para isso. Mas ele usou a palavra de Deus. E como é que você vai usar a palavra se você não busca conhecimento de Deus? Como é que você vai usar a palavra contra o diabo se você não busca ler a palavra de Deus? Hoje, irmãos, existe show gospel dentro da igreja. Hoje nós estamos observando dentro das igrejas show gospel. O cara canta samba para Jesus, rock para Jesus, faz teatro, as mulheres dançam. O que está faltando, irmãos? Dentro das igrejas. Nós vamos aí para outros países aí. Não vou nem entrar nos detalhes que eu já vi pastor fazendo aí, que, pelo amor de Deus, irmãos. Irmão, se você está num lugar onde a sua liderança está errada, foge, irmãos, porque ele é cego e está te guiando para um buraco que ele vai cair. A sua salvação é de responsabilidade sua. A sua salvação não é o pastor, o presbítero que vai te trazer. A sua salvação é individual. Lá na frente, quando você estiver sendo julgado por Jesus, irmão, ele vai falar para você isso. A sua salvação depende de ti. Não depende de vizinho, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa. Depende unicamente de você. Busque conhecimento de Deus para que ninguém te engane. Aleluia. Aleluia. Ó, irmãos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E é aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que buscar ter conhecimento de Deus, para que quando o diabo vier soprar no teu ouvido, você repreenda ele. Está escrito errado, você está falando errado, porque a Bíblia fala assim, diabo. Porque a Bíblia fala assim, diabo. Então te repreenda em nome de Jesus, diabo.
Sai daqui de perto, diabo. Nós, irmãos, não temos poder sobre o mal do diabo. Nós, irmãos, podemos repreender o diabo através da palavra de Deus com o nome de Jesus, mas ele vai se afastar de nós. Quem tem poder sobre o diabo, um dia será Jesus, que irá derrotar ele. Irá derrotar ele, irá lançar ele e seus anjos no fogo eterno. Nós, irmãos, a única coisa que nós temos é a palavra de Deus, o conhecimento de Deus a favor da gente, e a nossa santificação. E aí nós vamos falar para o diabo: está escrito também, diabo, que é só o teu Deus que adorarás, e é só o teu Deus você irá dobrar o seu joelho. Aleluia. E Jesus falou isso, e o diabo se saiu da presença dele. Aleluia, irmãos. É o conhecimento, irmãos, que vai trazer o benefício para a tua alma, jovem. É o conhecimento que vai trazer o benefício para a tua alma, minha irmã. É o benefício, é o conhecimento que vai trazer o benefício para a tua vida, varão. Busque conhecer Jesus através das Escrituras. Busque conhecer a vontade de Deus através das Escrituras. Nós estamos vendo na igreja, a pessoa fala assim: isso é para Jesus, isso é para Jesus. Não, irmão, nosso culto é para Jeová. O nosso culto, a nossa adoração é para Jeová. Se o próprio Jesus não aceitou a adoração, irmãos, mas Jesus está aqui no nosso meio. Não, quem está no nosso meio é o Espírito Santo. Jesus está no céu à destra de Deus, porque a palavra dele fala assim, que se ele foi, era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. A palavra dele fala assim, ó: a necessidade é que eu vá para o Pai, para que o Espírito Santo venha. E se eu não for, ele não pode vir. Irmãos, é importante ter conhecimento. Ah, irmão, mas Deus é tudo igual. Não. Jesus estava sendo batizado pelo João Batista. Estava sendo batizado. Jesus entra no riacho. O céu se abre. Uma pomba bate as asas. E a pomba representava o Espírito Santo. Jesus embaixo na água. O Espírito Santo batendo nas asas. O céu se abre. Uma voz ecoa: este é o meu filho amado, o qual me compasso. Pai, o Espírito Santo e o Filho. Eram os três. Aleluia. Irmãos, não é um só. São três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estão interligados, mas são três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E quando você for orar para uma pessoa, você tem que pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, convence essa pessoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, cura essa pessoa em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E quando você vai batizar uma pessoa, você te batiza em nome do Pai, te batiza em nome do Filho e te batiza em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu peço para a igreja ficar de pé. Irmãos, como que você está entregando o seu culto hoje em dia? Como que você está chegando diante de Deus? Como que está a sua vida, irmãos? Você tem que buscar se santificar, meu irmão. Você tem que buscar santificação, a jejum, a oração e a leitura da palavra de Deus. Para que quando você chegue na igreja, o céu se abre para você e o Espírito Santo se chegue em você, irmão. Fale no seu ouvido como eu estou falando. Irmãos, eu já ouvi a voz do Espírito Santo como eu estou falando aqui para você. Sou melhor que você não. Sou melhor do que ninguém não. Mas eu já ouvi a voz do Espírito Santo no meu ouvido. Aleluia. É bom demais, irmãos. Não é todo dia que você ouve não, viu? Mas eu já ouvi. Aleluia. Glória a Deus. E eu falo para você, irmãos, se santifique. Busque a presença do Deus vivo. Busque a presença do Deus poderoso na sua vida. Se santifique, irmãos. A Bíblia fala assim: a necessidade que nós sejamos santos igual aquele que nos chamou. E nós temos que ser imitadores de Cristo. E Cristo, ele andava de forma correta. Nós temos que buscar a presença e a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que quando nós começássemos o nosso culto, irmão, o céu se abrir. E a Shekinah de Jesus descer lá. E a Shekinah do Espírito Santo descer lá. E a Shekinah de Jeová descer lá. Naquele lugar. Glória a Deus. Eu quero orar por você essa noite. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma a partir de hoje. Vou pedir para Deus, através do Espírito Santo, tirar os empecilhos da sua vida. Para que você venha descer no Vale do Oleiro.
Para que você venha tirar todas as fissuras desse vaso que é você, meu irmão. Para que Deus possa te encher. Aleluia. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus, meu irmão? Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus, minha irmã? E você, meu irmão, que se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Não há tempo, irmãos. Não há tempo a perder. Volte para buscar a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Não brinque, irmãos, com a sua salvação. Não, irmão, eu estou lá é desse jeito mesmo, mas o importante é eu estar lá. Eu prefiro estar lá do que estar no mundo. Porque eu estando lá, eu estou ali, e eu vejo coisa errada, mas essa coisa errada, cada um vai prestar conta para Deus ali, e o importante é que eu estou ali. Irmãos, não sirva a Deus de qualquer jeito. O homem que pegou na arca para ela não cair foi consumido em fogo. Deus não é brincadeira, irmão. Deus é fogo consumidor. Se Deus, a Bíblia fala, se Ele não poupou os anjos do céu, se Ele não poupou os seus filhos, irmãos, Ele não vai te poupar, irmãos. Não vá achando que Deus é bonzinho, Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. Abra teu coração esta noite para a palavra de Deus. Se renda ao Espírito Santo hoje, vaso. Eu quero orar por você esta noite. E você que não aceitou Jesus ainda, ajoelhe e fale com sua boca, confesse com seus lábios: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu vou orar aqui, e o Espírito Santo de Deus vai fazer morada na sua vida a partir de hoje. Pode se ajoelhar onde você estiver aí, meu irmão, porque Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está aqui e está aí ao mesmo tempo. E a Bíblia fala que aquilo que é honrado na terra será honrado no céu. Aleluia! Glória a Deus. Busque a face do Senhor. Busque a santificação do Senhor na sua vida. Busque conhecimento de Deus. Aleluia. Eu vou orar por você, irmãos, essa noite. Eu tenho certeza, aleluia, de que a sua vida vai mudar, vaso. E você que não aceitou Jesus, hoje é seu dia. Amanhã pode ser tarde para você, meu irmão e minha irmã. Deus quer fazer morada na sua vida. Deus quer fazer a diferença na sua vida. Deus quer entrar no meio do seu casamento, meu irmão. Deus quer entrar na sua empresa. Deus quer entrar, irmão, na boleta do seu caminhão. Deus quer entrar no seu Uber. Quando você sair de casa, Uber, peça para Deus proteção. Caminhoneiro, quando você entrar dentro do seu caminhão, peça para Deus proteção. Você, policial militar, civil federal, quando você for assumir uma viatura para enfrentar bandido, peça a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Peça proteção divina, que essa proteção chegará. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar por você nesta noite, para que todas essas palavras que nós falamos aqui fiquem gravadas nas tábuas dos vossos corações, escondidas do diabo, para que no momento certo Deus possa, através do Espírito Santo, germinar essa semente e dar crescimento na sua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedimos nesse momento, meu Pai, para que essa mensagem de hoje, meu Pai, chegue aos ouvidos dessas pessoas aí, Pai, conforme um suave, Senhor, de forma suave, e que elas fiquem gravadas nas tábuas dos seus corações, escondidas do diabo, para que o diabo não possa retirá-las, Pai. Para que o Espírito Santo, no momento certo, Pai, venha, meu Pai, a dar crescimento, Senhor, nessas palavras, dê crescimento nos seus corações, para que ela venha fortalecê-lo. Ó Senhor, quebra as correntes do mal, quebra as barreiras do mal, para que essa pessoa que está te aceitando esta noite, Pai, ela tenha crescimento na sua vida, Pai, para que o teu Espírito Santo faça morada no seu coração. E que essa pessoa não seja mais, meu Pai, aquela pessoa antiga, que ela seja cada dia uma novidade de vida, e que ela venha matar o velho homem, e que o novo homem venha renascer esta noite. E você, meu irmão e minha irmã, que está afastado do caminho do Senhor, receba essa mensagem de bom tempo no seu coração. E que essa palavra, irmãos, venha perdurar perpetuamente no seu coração. Volte para o Senhor. Jesus, através do Espírito Santo, Ele quer novamente falar no seu coração. Ele quer ouvir o seu gemido. Aleluia. Ele quer enxugar suas lágrimas. Ele quer novamente ter aquela comunhão que você tinha no passado, que Ele falava e você ouvia. Aleluia.
Irmãos, Deus é maravilhoso. Não troque a presença de Deus por nada neste mundo. Não troque a presença de Deus por rede social, por dinheiro, por fama, por nada. Glória a Deus. Não saia da sua igreja, irmãos, se não for por esse motivo que eu falei aqui hoje. Se o seu líder está caminhando para o mal, está conduzindo a igreja de forma errada, você tem que se desvencilhar desse lugar, irmão. Porque senão você vai para o inferno junto com ele. Como que uma pessoa cega vai guiar outra para um lugar, irmão? Ele vai cair no buraco e você não. Não tem como. Peça direção. Tome cuidado, peça a direção de Deus. Ore, peça para Deus ajudar o seu líder, ajudar o seu pastor. Se não tiver jeito, saia desse lugar e vá para um lugar onde a verdade está sendo falada. Vá para um lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada de forma árdua. Irmãos, a Bíblia fala assim, se Deus é Espírito, onde está o Espírito de Deus? Onde há liberdade. As igrejas hoje em dia não têm liberdade para você falar de Deus. Se você for na igreja falar que a mulher tem que ficar calada, como diz a palavra de Deus nos evangelhos, a pessoa, a liderança vai mandar você embora da igreja na hora. Irmão, você não pode falar isso aqui. Não, mas não é a Bíblia? É, mas não pode falar aqui, não pode. Você vai falar em outra igreja, aqui você não pode. Então eu não posso também falar em Ezequiel 34, que os pastores errados vão ser destruídos por Deus. Ah não, isso aí também não. Então o que eu posso falar, irmão? Então me fala onde que eu posso ler aqui na Bíblia. Irmãos, se Deus é Espírito, onde está o Espírito de Deus? Onde há liberdade. Onde há liberdade, hoje é pastor, é bispo. Onde é que está escrito na Bíblia, irmão? Ah, mas isso aí não tem nada a ver. É só para... não, isso aí não tem nada. Onde é que está escrito isso na Bíblia, irmão? Ai daquele que tirar uma vírgula desse evangelho. Que Deus vai tirar da parte dessa pessoa, da árvore da vida. Não brinque com Deus, irmãos. Não brinque com o Senhor. Aleluia. Deus é fogo consumidor. Aqueles homens entraram ali e levaram fogo estranho para Deus, irmão. Na presença de Deus foram consumidos por fogo. Hoje muitas dessas coisas não acontecem porque Jesus é o nosso advogado. Ele intercede dia após dia, noite após noite, a favor de todos nós. Glória a Deus. Porque se não fosse Jesus advogando por nós no céu, Deus, Jeová, já teria consumido muitos aqui, pelo que fazem aí. Nego dando cambalhota dentro da igreja, irmãos. Levando escândalo para as pessoas que chegam ali. E escandalizando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual muitos deram suas vidas. Aleluia. Passei alguns minutinhos aí, meu irmão. Me perdoe. Vamos dar a bênção apostólica a todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, viu, meu irmão? Não leve muito a sério, não. Não leve muito a sério, não. As coisas de Deus, irmãos, são sérias. A gente tem que levar as coisas de Deus, irmão, com mais seriedade. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. No passado, quem brincou, morreu. Quem brincou, morreu. E hoje tem muitas pessoas nas igrejas brincando com Deus. E por isso que a Bíblia fala assim, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, e Jesus fala assim, eu não vos conheço. Porque essas pessoas estão brincando de ser crente. Estão brincando de ser cristão. Estão brincando de ser seguidor de Jesus. Com Deus não se brinca, irmãos. Mas tudo que o homem planta, ele colherá. Aleluia. Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.